Nosso texto hoje, na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, nos versos 17 ao 24, ele vai falar sobre mudança. E mudança é um negócio complicado, né? A gente pensa em fazer uma mudança de residência, para alguns já dá até um calafrio, né? Você faz a mudança num dia e continua mudando nos outros 15, né? Toda mudança ela é difícil, às vezes até traumática, trabalhosa. Mas existe um outro tipo de mudança, que é uma mudança, são mudanças circunstanciais que a gente tenta promover na vida da gente. Muitas vezes em nome de alguma insatisfação, em nome de algum descontentamento. Aí achamos que mudar as circunstâncias, às vezes isso até envolve mudar de casa, mudar de status, de posição, de profissão, de emprego, até de estado civil. Alguns pensam que fazendo isso, então, resolveram ou estão resolvendo todos os seus problemas. E esse era bem o caso da igreja de Corinto. Era bem por aí. A falta de comprometimento daquelas pessoas com as verdades que envolvem a obra de Cristo, aquilo que Cristo fez pelo pecador, eles tinham conhecimento disso. Mas a falta de viver estas verdades espirituais que envolvem o fato de que eu sou pecador, mas que Cristo morreu pelos meus pecados e uma vez arrependido, eu sou alvo desta graça perdoadora, transformadora e resgatadora que a obra de Cristo promove. Mas esses crentes, eles não estavam comprometidos com isso. Então, para eles se sentirem espirituais ou encorajados religiosamente ou espiritualizadamente, eles faziam todo tipo de esforços carnais para se sentirem bem, autojustificados, espiritualmente, se sentirem espiritualmente bem, saudáveis, ainda que por meios carnais. Era bem esse o momento daquela turma lá. E ali, literalmente, alguns queriam mudar seu estado civil. Num contexto do primeiro século, escravos estavam completamente se sentindo espiritualmente incapazes de ser úteis à obra de Cristo. Então, eles achavam que a única forma de poder servir a Deus melhor seria sendo livres. Outros usavam a liberdade que tinham em Cristo simplesmente para justificar os seus pecados, como aqueles que buscavam saciar suas necessidades sexuais no templo de Afrodite, com prostitutas cultuais. Vimos isso nos capítulos anteriores. Lembra disso? Mas o fato é que isso não estava dando certo. Eles insistiam nessas práticas, mas não estava funcionando. Aquele era um povo descontente. Eles, nessa crença de que mudando as circunstâncias, o status, posição que eles tinham na vida, melhoraria a vida deles, só trazia, na verdade, frustração, problemas sérios. Então o apóstolo Paulo vai falar com eles sobre aquilo que eu chamei dentro dessa mesma temática do capítulo 7, que vai falar sobre sexualidade, casamento e divórcio. Nós vamos compreender o que Paulo vai dizer aqui nesse bloco dos versos 19 ao 24. Paulo vai mostrar para eles o segredo de estar contente, o segredo do contentamento, de compreenderem que o mais importante eles já têm,
e devem estar contentes na condição que eles estão até agora, porque Deus os colocou nesta posição, mas somente compreenderiam isso se estivessem contentes, felizes, gratos com aquilo que Deus já fez por eles através de Jesus Cristo. Caso contrário, teriam grande dificuldade de compreender o segredo do contentamento. Vamos ler então os versos 17 ao 24 e depois vamos orar. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 7, versos 17 ao 24. Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado sendo já circunciso? Não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão não significa nada, e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Amém? Vamos mesmo assentados orar. Muito obrigado, Pai bondoso, por tudo que o Senhor já nos concedeu desde a parte da tarde em nossa escola bíblica dominical. E agora, Pai Santo, mais uma vez eu peço ao Senhor a iluminação do Teu Espírito, a capacitação que vem do Senhor para podermos juntos compreender as implicações práticas desse texto para a nossa vida hoje. Fala conosco, ó Deus, mais uma vez eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Alguns dos coríntios, então, supõem que mudar o seu status, sua posição na vida ou em suas vidas os tornaria mais espirituais, mais representativos, mais realizados ou mais influentes ou melhores do que os outros. Então vemos o verso 17, que o apóstolo Paulo ele dá uma ordem. Em cima desse pano de fundo, o apóstolo Paulo ele dá uma ordem, e essa ordem deveria ser para todas as igrejas. Eu poderia até dizer que seria uma ordem universal. Cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Então, os crentes, aqueles que foram salvos por Jesus Cristo, eles devem permanecer como salvos, como crentes, na condição que eles foram encontrados quando alcançados pela graça salvadora. Isso certamente não significa que um ladrão de banco convertido ele vai continuar roubando bancos. Obviamente. Isso não significa que uma prostituta convertida vai continuar com o seu modo de vida. Mas o apóstolo Paulo ele está enfaticamente afirmando que Deus soberanamente nos deu uma posição na nossa vida, um status, uma situação, uma circunstância, nos atribuiu soberanamente o que temos e fazemos e somos hoje. E é a partir desta situação, da situação que como Deus nos alcançou, que nós devemos então servi-lo, adorá-lo e buscá-lo. O nosso lugar nesta vida que nós vivemos, neste mundo que nós vivemos, nós como crentes não podemos achar que
que a nossa posição, nossas conquistas são apenas uma questão de oportunidade ou simplesmente um resultado de conjectura, de situações econômicas ou sociais. É lógico que isso tem um poder de influência, mas nós, como crentes, temos que parar de acreditar ou de nos deixar levar por uma crença popular de que eu, que sou a pessoa que determino tudo em minha vida de acordo com as minhas escolhas, eu acho que nós já estamos numa posição como crentes que devemos crer que Deus não se surpreende quando, com aquilo que fazemos, deixamos de fazer, com aquilo que somos ou deixamos de ser. Eu creio que aqui eu estou mexendo numa casinha de abelha, porque essa é uma área que nós não gostamos de atribuir a Deus. Nós gostamos de ter o controle de tudo, inclusive do que sou, do que vou ser, do que não sou. E Deus normalmente é aquele que eu peço para ter ou ser, mas na verdade, lá no fundinho, eu quero mais que Ele concorde comigo. E não como um ser supremo, que Ele decrete na sua suprema sabedoria e soberania aquilo que somos e seremos. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é exatamente isso. Crente que ainda fica acreditando que foram coincidências, ou conveniências, ou simplesmente apenas os seus esforços. Temos que nos esforçar, temos que estudar, temos que nos empenhar para sermos bons, muito bons naquilo que fazemos para a glória de Deus. Tenho dito isso insistentemente. Mas dizer que eu que determinei as coisas é outra história. Eu tiro de Deus a soberania sobre a minha vida. Soberania de decretar aquilo que eu sou, que eu fui, que eu sou e serei. E é nesse sentido que o apóstolo Paulo está dizendo. Aqueles crentes, que não é eles ficarem apenas mudando o status deles, que mudaria tudo e eles se tornariam mais espirituais, mais relevantes, mais influentes, mais aceitos. O apóstolo Paulo está dizendo que não. Que eles deveriam permanecer na condição que eles estavam, onde Deus os alcançou, e serem instrumento de graça e bênção na vida dos outros, na condição que eles foram alcançados. É no lugar onde nós estamos que nós colocamos o nosso chamado, quando Deus nos alcançou pela sua graça e nos chamou à fé em Jesus Cristo. É onde nós estamos, onde Deus nos alcançou, é ali que agora, sob novo fundamento, nós devemos procurar botar a nossa fé em prática. E eu já disse aqui, praticamente, como isso deve acontecer. Sob novo fundamento, não sob as mesmas bases, as quais eu tinha antes de Cristo transformar a minha história. É muito simples. Quem estava aqui, quem está vindo nas quartas-feiras na série que estamos tendo no Evangelho de Lucas, me ouviu falar, se não foi essa semana agora, foi na anterior, que quando Jesus Cristo libertou o endemoniado gadareno da sua escravidão no pecado e de possessão demoníaca, depois de liberto, aquele homem não queria saber de outra coisa a não ser ir com Jesus. Não, Senhor, deixa eu ir contigo. Eu quero andar com o Senhor, eu quero estar onde o Senhor estiver. Aí Jesus diz para ele, não, fica aqui. Fica aqui na região de Genezaré, que é ali a circunvizinhança de Gadara. Fica aqui, eu quero que você fique aqui. E o verso 8 do capítulo 39 de Lucas diz assim, volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. E assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Isso aqui ilustra muito objetivamente o que o apóstolo Paulo está dizendo. Aqueles crentes confusos e instáveis de Corinto. Olha, eu alcancei vocês aqui. Então agora, sob fundamentos evangélicos, sob fundamentos que Cristo estabeleceu sobre a vida de vocês, sirvam aí. E sirvam bem. Por mais bem intencionado que fosse o desejo daquele homem de estar com Jesus, Jesus diz, não, permaneça aí, aonde eu te encontrei, e sirva aí, ponha aquilo que você aprendeu de mim em prática aí, aonde você está. Irmãos, como é bom quando a gente percebe
que Deus nos preparou. Não sei se a melhor expressão seria preparou. Ou Deus soberanamente nos permite utilizar aquilo que é legítimo da nossa história antes de Cristo, antes da nossa conversão, para ser e fazer o que Ele propôs para nós após a nossa conversão. É tão bom ver que Deus não simplesmente joga a nossa história passada fora, como se Ele não fosse soberano também na minha história passada. Ele certamente não tem prazer na minha vida sem Ele, mas até a vida sem Ele já estava dentro de um plano soberano para que no momento que eu passasse a estar nele, até aquilo contribuísse para a sua glória e para o meu bem. Como é bom quando a gente consegue perceber isso. Que nós não devemos simplesmente enterrar tudo. Algumas coisas devem ser, sim, deixadas definitivamente de lado. Mas não enterrar tudo que nós estamos fazendo lá no nosso trabalho, na nossa vida secular, na nossa conversão, ou antes da nossa conversão, mas sim que a gente possa vir a utilizar coisas que a gente aprendeu, nossas habilidades, sobre novos fundamentos e ser útil para a glória de Cristo, uma vez que o tempo passado, certamente Deus permite que a gente esteja trazendo habilidades e experiências que, sobre novos fundamentos, como podem ser relevantes. Eu digo isso quando tenho mais oportunidade de compartilhar um pouco da minha história, do testemunho passado. Eu digo isso para algumas pessoas já conhecem o que eu vou dizer. Desde o meu tempo lá no Exército, até depois, quando fui para a área, quando deixei o Exército e fui para a área de vendas e fui um profissional que alcançou áreas importantes, né, por questões de desempenho, mas tudo, mais uma vez vou corrigir tudo, aquilo que é útil daquele tempo, desde o meu tempo militar, nem isso, irmãos. Às vezes a gente pensa que são só coisas, né, que trazem uma certa visibilidade. Na transição, apenas uma questão de ordem, o tempo militar, a disciplina, a resistência, um pouco de endurecimento nos calinhos mais duros um pouco, que me ajudam muito hoje. Depois a dinâmica que eu aprendi a lidar muito com pessoas na área como um profissional de vendas. E depois na transição para o ministério, onde, antes de ir para o seminário, aquela transição daquele último ano, onde Deus preparou uma série de circunstâncias que eu fui aprender a trabalhar com obra, fui pegar o meu sogro, o meu grande mestre terreno, que mal sabia ler e escrever, e foi uma das grandes referências para mim, com todo o estudo, com todas as capacidades que eu podia ter, foi aquele homem que mal sabia escrever, me ensinou tanto, virando traço de massa, assentando azulejo, sentando tijolo, fazendo instalação hidráulica. E hoje já pude construir 2 igrejas, várias casas. E, enfim, a gente pode... Mas, pastor, mas o senhor não era crente? Eu estava uma fase desviado, outra fase eu estava na igreja, sim, mas não era pastor. E Deus permitiu que tudo aquilo que edificava, tudo aquilo que era bom para a sua obra, tudo aquilo que ia importar para o reino do Senhor, Deus permitiu que eu já usasse tanto daquilo hoje. Tanto. Deus não desperdiça a nossa história. Deus é soberano sobre a nossa história. Aquilo que, sob novos fundamentos, pode contribuir para a sua glória, certamente Deus o usará. É isso que o apóstolo Paulo está tentando fazer esse povo entender. Vocês estão tentando construir uma casa sobre areia, achando que mudanças é a resposta para a felicidade, para o sucesso, para enfim, poderem atuar como crentes agora que podem ser isso, ou tem mais tempo para aquilo. Conversa, se você não for um crente influente aonde você está quando eu te chamei, não vai ser em outras circunstâncias que você será, não.
E Paulo ilustra isso quando ele começa a questionar a circuncisão nos versos 18 a 19. Apenas para relembrar, eu vou ler de novo o verso 18 e 19. Foi alguém chamado sendo já circunciso? Não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão não significa nada, e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Irmãos, a circuncisão era um símbolo de status para os judeus. Eles se sentiam poderosos, os filhos de Abraão, Isaque e Jacó. Se sentiam melhores que os outros. Uma pessoa era bem vista, considerada ou simplesmente desprezada pelos judeus por ser circuncidado ou não. E era sério isso, muito sério. E alguns judeus convertidos ao Evangelho sabiam tanto disso e estavam já tão incomodados com essa postura dos judeus que eles queriam mudar fisicamente por essa incomodação que eles tinham por serem circuncidados e agora serem novas criaturas em Cristo, que eles estavam procurando cirurgias de reparação da circuncisão. Por isso o apóstolo Paulo diz, não tentem deixar de ser circuncisos. Imagina isso naquela época como deveria ser, hein? Se a circuncisão já era uma coisa meio dramática, imagina uma tentativa de incircuncisão. Mas a coisa estava tão forte que eles achavam que seriam melhores se mudassem alguma coisa fisicamente, se mudassem o seu status, se mudassem alguma coisa circunstancialmente. Então que eles seriam as pessoas que queriam ser, ou mais espirituais, ou mais influentes. Aí o apóstolo Paulo afirma que essa busca de mudança exterior, ela simplesmente não significa nada. Não significa nada. Isso tem um peso muito grande naquela época, na boca do apóstolo Paulo para aqueles ouvintes. Para nós hoje, que temos todo um pano de fundo, mas Paulo dizer para aqueles crentes, judeus convertidos e alguns judeus circuncidados, dentro da igreja evangélica, ali em Corinto, que tinham aquela vanglória de tentar judaizar o evangelho. Isso deu muito trabalho a Paulo. Quando Paulo fala, olha, nem a circuncisão, nem a incircuncisão, isso não significa nada. Ele não está desmerecendo toda a questão do Antigo Testamento, com todo esse riquíssimo simbolismo, que houve todo esse propósito. A gente vê lá em Deuteronômio capítulo 10, verso 16, na verdade, no Deuteronômio 10, a gente vê o propósito da circuncisão, mas a circuncisão era um símbolo de algo que deveria estar completamente já definido no coração do homem. Uma transformação de mente, de relacionamento com Deus, que dava aquele sinal externo, deveria ser uma resposta de um profundo temor ao Senhor. Na verdade, Deus prometeu circuncidar os corações de seu povo, de modo que eles o quê? Amassem a sua lei e obedecessem a sua lei de todo o coração. Deuteronômio capítulo 30 vai dizer isso. A questão é que as pessoas, simplesmente, os judeus perderam completamente isso de vista e usavam uma marca externa apenas como uma forma de se sobrepor espiritualmente ou simplesmente posicionalmente sobre os outros. E o apóstolo Paulo diz que não é nada disso. Muito pelo contrário, o que importa é obedecer os mandamentos de Deus. As marcas externas não determinam nada. O que importa é um compromisso real com a vontade do Senhor. Pode rasgar o seu corpo em quantos pedaços você quiser. Pode tatuar o corpo inteiro de cruzinha de Jesus vive, o que você quiser botar. Se o seu coração não for circuncidado pela graça de Deus que alcançou você através de Jesus Cristo, e houver uma renúncia do eu e uma completa entrega a Jesus da sua vida, pode marcar teu corpo inteiro que não resolve. O que importa é obedecer.
os mandamentos de Deus. É muito comum as pessoas tentarem justificar ou demonstrar algum tipo de espiritualidade com coisas que podem ser vistas externamente. É o problema dos costumes, das doutrinas humanas, né? Com roupas, com cabelos, com coisas que mostram externamente uma coisa que não obrigatoriamente revela nada do coração. Pelo contrário, até encobre. Sobre isso, o Senhor Jesus Cristo legislou muito fortemente. Em Lucas, capítulo 16, verso 15, Jesus disse assim sobre essas externalizações, né? Para trazer uma justificativa, uma autojustificativa religiosa ou espiritual. Jesus disse assim: vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Jesus estava criticando fortemente. As marcas externas, as autojustificações, as representatividades exteriores. Quando o Deus que conhece o coração via que por dentro faltava tudo. Então, um salvo por Jesus Cristo, uma vez uma pessoa salva por Jesus, irmãos, marcas externas não nos definem. Uma vez salvo por Jesus, repito, marcas externas não nos definem. O que define um crente em Jesus Cristo, o que realmente importa, é obedecer os mandamentos do Senhor e servi-lo. Amém? Então, mais uma vez, o apóstolo Paulo, no verso 20, ele vai enfatizar que cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Permaneça assim e sirva com alegria o Senhor aonde o Senhor te chamou. Aí agora o apóstolo Paulo vai continuar tratando esse tema, mas sob a perspectiva da escravidão. Isso é muito significativo. Numa sociedade terrena, certamente escravidão é uma posição que não dá status nenhum, é uma posição humilhante, é uma posição que não é algo para admitirmos. Mas vem o Senhor Jesus e prega algo que quebra um forte paradigma. Escravidão, servidão, na perspectiva de Cristo Jesus, é um alto privilégio. Jesus quebra fortemente o paradigma da escravidão na perspectiva social e ensina uma nova perspectiva para lidarmos com essa expressão tão forte. O próprio Senhor Jesus se tornou doulos, servo, para que pudesse ser o nosso resgatador, o nosso salvador. E vemos em Filipenses um tratado, vamos ler juntos. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11. Deus o elevou à mais alta posição, mas ele estava na condição de servo. Filipenses capítulo 2, versos dos 5 a 11. E a ordem que nós encontramos aqui, logo no versículo 5, é para nós copiarmos o Senhor Jesus nesta posição, nesta situação, nesse status de servo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas antes esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser o quê? Doulos, escravo. Tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou. A mais alta posição ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Mas ele antes
tomou a condição, a posição de servo. Então, um servo do século I, um escravo do século I, numa posição social completamente desprivilegiada, ainda assim ele não tinha motivos para tristeza. Ele não tinha motivo para improdutividade espiritual. Porque se Deus o alcançou naquela condição de escravo, ele poderia e deveria ser um transmissor da graça de Deus, lá onde ele estava, na situação que ele estava. José fez muito isso nas prisões de Potifar. Por outro lado, o verso 21, nós vemos que não há nenhum pecado em alcançar a liberdade. Se a liberdade for alcançada, é a mesma proposta. Faça bom uso dela. Se você pode ser útil como escravo, se você foi alcançado nesta condição, e você pode ser instrumento de graça na vida dos outros nessa condição, livre também. Mas o que Paulo quer nos mostrar aqui é que se na realidade social secular os pseudo-espirituais eles veem a escravidão apenas a partir da perspectiva externa, ou seja, de não estar atrás de grades, se eles veem a escravidão apenas nessa perspectiva, Paulo vai demonstrar aqui no versículo 22 que a verdadeira liberdade, à luz do Evangelho de Cristo, é outra. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, o que ele é? É liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado é escravo de Cristo. Vamos por partes aqui. A primeira coisa que nós devemos entender é que tanto escravidão como liberdade não tem nada a ver com o status, a posição de ninguém diante do Senhor. Em Cristo Jesus, tanto o liberto quanto o escravo foram libertos da morte e do pecado. Por isso, eles são absolutamente iguais aos olhos de Deus, que verdadeiramente os libertou. Ainda que socialmente possam haver diferenças, à luz daquilo que importa e é eterno, não há diferença entre o livre e o escravo. Mas o assunto não termina aqui. Pelo contrário, esquenta. Paulo diz que a pessoa salva, ainda que tenha sido salva como livre, como a pessoa liberta, ou mesmo não tendo sido salva ainda, e era uma pessoa liberta, mas depois de viver como um liberto, achando que toda a sua liberdade era o fato apenas de estar livre das grades, aí ela tem um encontro com Cristo, é salva por Jesus Cristo na condição não de escravo, mas de liberta. Aí Paulo tem uma novidade para ela, que ela agora é escrava de Cristo. Isso nos coloca numa posição de total livramento, isso eu costumo dizer, né? A liberdade que Cristo nos dá, ela não é uma liberdade que nos coloca numa posição simplesmente de agora, então eu sou crente, eu posso fazer o que eu quiser. Não. A liberdade que recebemos em Cristo é exatamente me dando o direito de dizer não. A liberdade de Jesus Cristo me dá a liberdade de não precisar concordar com o mundo. Quando está todo mundo dizendo sim, eu tenho a liberdade de poder dizer não. Quando está o mundo inteiro dizendo não, eu tenho a liberdade de poder dizer sim. Porque Jesus Cristo me dá essa liberdade. Fosse eu escravo, fosse eu livre. Eu em Cristo Jesus, eu agora sou servo de Cristo. O que me importa é servi-lo. Não me importa padrões da sociedade, não me importa imposições sociais que possam me cobrar algum tipo de postura, que se eu concordar com isso ou com aquilo, eu vou estar em melhor situação social. Não me importa.
O que me importa é servir aquele que me salvou e na condição que eu estava. Irmãos, uma vez salvos por Jesus Cristo, escravos ou livres, nós somos definitivamente servos de Cristo Jesus. A nossa liberdade, essa liberdade, nós temos tanta segurança nela, exatamente porque não fomos nós que pagamos por ela. Essa liberdade nos dá essa autoridade de nos opor. Eu não preciso ficar pulando de galho em galho nas circunstâncias da vida ou mudando de status pessoal para poder ter algum tipo de influência no mundo, para ser ou ter. Eu posso ser o que Deus quer que eu seja ali onde Ele me colocou, porque eu sirvo a Cristo, eu sou servo de Cristo, porque Ele me libertou e pagou pela minha liberdade. É o que diz o verso 23. Vocês foram comprados por alto preço. Irmãos, não fomos nós que pagamos por essa liberdade que temos em Cristo. Não fomos nós que garantimos algum tipo de posição ou status. Deus nos deu esta posição. Ele comprou para nós quando entregou o seu Filho, pagando o preço pela nossa culpa, pelo nosso pecado. Isso aconteceu para que nós nunca mais estivéssemos escravos ou fôssemos escravos de sistema de mundo, ou, que o texto diz, não se tornem escravos de homens. Nós fomos libertos, a nossa liberdade foi comprada pela morte de Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, para que nunca mais eu fosse servo, escravo de sistema de mundo, que exige que eu viva mudando, e nunca eu atendo às conveniências e exigências do mundo. Isso muitas vezes nos afeta de uma tal forma que nós não sabemos nem mais nos definir. Nós fomos comprados. A nossa liberdade foi comprada pela vida do nosso libertador. O nosso libertador se deu na cruz para que nós tivéssemos a liberdade de podermos dizer não quando todos dizem sim, de podermos dizer sim quando o mundo está dizendo não. De ser útil, de estar contente lá onde Deus me chamou. Lá onde eu fui alcançado pela graça salvadora de Deus em Jesus Cristo. E não mais preso ou escravizado por sistema social nenhum. Irmãos, a fé em Jesus Cristo, ela produz mudanças. E essa mudança, ela é resultado do processo de santificação. Nós amadurecemos na fé. Nós crescemos. Algumas mudanças, elas são imediatas, outras não, outras elas são bem progressivas. Mas é certo que nós vamos de glória em glória, a palavra do Senhor nos diz, até a estatura de Cristo. Mas também há mudanças que não devem ser procuradas. Os crentes não devem ficar procurando, mudando, simplesmente para ganhar a aprovação das pessoas. Ficar mudando de situação, de circunstância, de status apenas por ansiedade ou para se sentir temporariamente realizado. Nós precisamos reconhecer que Deus nos chamou na condição que nós estávamos quando nós fomos conduzidos a Ele pela sua graça. E é nesse cenário, em primeiro lugar, é nesse cenário que nós devemos procurar e servir e testemunhar daquilo que Ele fez por nós, da sua graça salvadora. Mas se a vontade de Deus for promover alguma mudança em nossa vida, em nossas circunstâncias de vida, duas situações precisam estar bem destacadas na nossa mente e na nossa compreensão. A primeira delas, nós devemos considerar isso como uma exceção e não como uma regra, à luz do que já foi dito. Em segundo lugar,
ao invés de nós ficarmos gastando uma energia enorme, infrutífera, agonizando sobre mudanças que não vêm no tempo e na hora que a gente quer, nós precisamos confiar em Deus para que Ele promova as mudanças que Ele quer na nossa história. Devemos estar ali, servindo, comprometidos com as verdades libertadoras do Evangelho, testemunhando delas onde o Senhor nos colocou, e prontos para Deus provocar as mudanças que quiserem em nossa história. Ou simplesmente tornar óbvio diante de nós que aquela mudança é da vontade dEle, e a vontade dEle sempre vai concordar com o versículo bíblico. A vontade de Deus nunca estará na contramão de princípios bíblicos. Não preciso ficar botando palavras na boca de Deus para apenas justificar as minhas conveniências ou interesses. Podemos esperar na vontade do Senhor, e a vontade de Deus sempre será pacífica. Trará a paz do Senhor, não somente a você, mas àqueles que te cercam, e sempre concordará com a sua vontade revelada nas Escrituras. É assim que lidamos com a vontade do Senhor. O fato é que, lá no começo da mensagem, a preocupação do apóstolo Paulo era que aqueles crentes estivessem contentes com a graça salvadora que lhes foi dada, de presente por Deus. Aqueles crentes coríntios difíceis, ô povo difícil. E Deus ainda assim os alcançou com graça soberana, e agora está um processo desafiador de confrontação, de restauração, de disciplina, de correção. E o apóstolo Paulo quer, neste bloco, que estamos trabalhando dos versos 17 ao 24, ensinar para esses crentes o segredo do contentamento. E Paulo falou sobre isso em Filipenses, capítulo 4, versos 11 e 12. Vamos ler juntos? Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso. A gente geralmente conhece a última sentença, né? O que a gente não está acostumado a procurar é o que vem antes. E o que vem antes é que o apóstolo Paulo, ele aprendeu o segredo de viver contente em qualquer situação. Com fome, com sede, com telhado, sem telhado, com trabalho, sem trabalho, com lutas, sem lutas. Ele aprendeu a viver contente com toda e qualquer situação. Primeiro porque ele tinha a liberdade que Deus lhe deu e ele não estava preso a padrão de mundo nenhum. Por isso, então, ele tudo podia passar por toda e qualquer situação, porque aquele que o salvou o fortalecia. É por aí, queridos irmãos, que devemos entender o lugar que Deus nos colocou quando nos alcançou, entender o lugar que você está agora, talvez ansioso, agonizando aí, achando que tudo está errado, não está bom, eu tenho que melhorar. Talvez, irmãos, tenham circunstâncias na vida da gente que não estejam legais. Mas dizer que Deus te abandonou e que você não está onde Deus queria que você estivesse é uma outra coisa completamente diferente. Agora, ficar pulando de galho em galho, testando Deus, eu acho que não é o melhor caminho. Agora, você ser um instrumento de graça, brilhar a luz de Cristo, onde Deus te chamou, onde você está agora, e ali você fazer uma diferença determinante. E no tempo de Deus, se Deus assim quiser, Ele deixar claro para você a mudança e você se colocar na vontade dEle, amém. Mas enquanto isso, esteja contente. E eu quero colocar aqui, apenas para ajudar, uma definição de contentamento. Contentamento é a confiança e a paz silenciosa, que permite ao crente lidar sabiamente com a sua realidade e servir a Deus aonde está, sabendo que Ele te colocou onde você está, para a sua glória e para o seu bem. Amados, vamos viver como libertos. Liberdade que foi comprada por altíssimo preço. Tenha uma postura de gratidão tremenda a Deus por Ele ter pago com a vida do seu filho pela tua liberdade. Liberdade da escravidão do pecado. Liberdade da escravidão de estar preso a esse sistema de mundo que nos
nos oprime, nos pressiona, está sempre tentando crescer, mudar, crescer, mudar. Repito, não tem pecado em melhorar. O pecado é eu achar que eu só vou ser feliz e útil se eu estiver sempre na correria e nesse frenesi capitalista de um mundo corrompido, que acha que eu só vou ser alguma coisa se eu for melhor que o outro, melhor que aquele, e melhor e melhor. Seja melhor para o teu Salvador. Seja melhor para o teu Deus. Você ganhou a liberdade como um presente de Deus para honrá-lo aonde você está. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Muito obrigado, Pai querido, pela oportunidade de olhar para a Tua palavra e ver, ó Deus, que algo acontecido lá atrás se relaciona tão poderosamente com a nossa vida agora. Ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra que é poderosa, transformadora, que é a mesma ontem, hoje e sempre. E nós temos, ó Deus, na Tua palavra tudo o que precisamos, ó Pai, para uma mudança de mente. Nós temos tudo o que precisamos, ó Deus, para um viver contente. Porque estamos onde o Senhor nos colocou. E é aqui onde estamos agora que nós devemos ser úteis para a Tua glória e para o nosso bem. Ajuda-nos a Te honrar onde o Senhor nos colocou. Ajuda-nos a esperar no Senhor. Se for para haver alguma mudança, que seja providência Tua. Que sejamos dedicados, esforçados, empenhados para mostrar o Senhor Jesus onde estamos agora. Sejamos melhores, sim, por causa de Cristo. Se somos servos de alguém, ó Deus, que sejamos servos de Cristo. Unicamente. Não de uma sociedade corrompida, de valores corrompidos, mas servos daquele que comprou com a sua vida a nossa liberdade. Ajuda-nos a sair daqui, ó Deus, contentes. Contentes com aquilo que o Senhor já fez por nós. Contentes, ó Deus, porque sabemos que estamos onde o Senhor quer que estejamos. Contentes, ó Deus, porque o Senhor quer que ali onde nós estamos agora é o lugar que poderemos testemunhar do Teu amor, da Tua justiça e da salvação que vem através de Jesus. Muito obrigado. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dá uma semana dirigida, guardada em tudo pelo Senhor. Assim eu te peço, ó Pai, agradecido em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem sentar, tenha seu tempo de oração.